Voltou, então fique aí porque hoje o vídeo tá tenso. Canal Rabi Lopes, canal de variedades com cosmovisão cristã. Fique aí que o canal é bom, se inscreva, dá um like, comente, compartilhe. Tá, vamos pro teminha, não é? Você precisa saber dessas coisas sobre milagres para não ser enganado. Vou começar com uma pergunta básica. Jesus Cristo veio para fazer milagres, né? Muita gente passa essa mensagem, né? Olha, eu podia dizer que essencialmente não. Ele veio para fazer milagres também, mas não é a principal missão dele. Ele fez milagre porque a pessoa chegava na presença dele e pediu e pronto. Mas ele diz em Marcos capítulo 1, versículo 38, vamos para outras aldeias a fim de que eu pregue, pois para isso é que eu vim. Ele veio para pregar. Tá? Milagre é um bônus. Outra pergunta, você se impressiona com milagres? Eu não me impressiono. Porque muita gente que fez milagres vai ouvir de Jesus o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Eu nunca os conheci. Mas, Senhor, não profetizamos nós e não expulsamos demônio, pacote inteiro, né? E em teu nome não fizemos muitos sinais, muitos milagres. E ele vai dizer, nunca vos conheci. Judas fez milagres. Por que eu vou me impressionar com isso? Judas, que Jesus disse, eu vos escolhi em número de 12, mas um de vós é diabo. Estava lá o diabo fazendo milagre. E eram milagres verdadeiros, né? Sinais verdadeiros. Aliás, aprenda uma lógica em milagres, tá? Aqueles caras que vão ouvir de Jesus o apartai-vos de mim, eles devem ter feito sinais verdadeiros, porque eles vão argumentar no céu, Senhor, porventura, não fizemos nós em teu nome muitos milagres? Não foi pouco, muitos. E isso me faz pensar numa lógica sobre milagre e milagreiro. E a lógica é o seguinte, milagre verdadeiro, milagreiro falso. Milagre verdadeiro, milagreiro falso. E a Dona Maria não tem nada a ver com isso, mas a lógica é essa. Muitas vezes, o milagre é verdadeiro, mas o milagreiro é falso. Então Judas fez, que era do diabo, fez. É o filho da perdição, fez sinais. Não recebeu autoridade sobre toda sorte de enfermidade, ao passo que João Batista, o maior homem de todos os tempos, segundo Jesus disse, o maior homem entre os nascidos de mulher, nunca fez um sinal, nunca fez um milagre. Não fez. Não era tanta gente na Bíblia, tanta gente, nunca fez um milagre, não fazia parte do processo. Ok, feitas essas explanações, vamos aprender umas regrinhas básicas sobre milagres, tá? Para começar, o que é um milagre teologicamente? O que é um milagre? Um milagre, que também é chamado de sinal, ele é sinal porque é exatamente isso, um sinal. O sinal não aponta para si mesmo. O sinal aponta para uma realidade muito maior. Então, cada milagre é um sinal sobre Jesus Cristo. São sinais que apontam para realidades do Messias. Inclusive, o livro de João diz, Jesus Cristo fez muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram feitos para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, está registrado lá, não é para você repetir, mas é para você crer a respeito de quem ele é. Jesus disse que quando ele cura um cego, ele fala, eu vim para que os cegos vejam. Sempre um milagre está apontando para um sinal maior. Quando ele anda sobre as águas, mostra
quem é este que repreende o vento e as ondas e anda sobre as águas? Quem é este que tem o domínio sobre a natureza? Então o sinal aponta para uma realidade maior do que o milagre. Teologicamente, o milagre é isso. Porém, na prática, no sentido pragmático mesmo, o que é um milagre? Você já parou para pensar, se lhe fizesse a pergunta, tá bom, você crê em milagres? Creio. E o que é um milagre? Essa é uma das coisas mais importantes que a gente tem que aprender hoje. O que é um milagre? Quando é que acontece o milagre? Ok, então deixa eu explicar para você uma definição que eu elaborei. Eu elaborei para que até uma criança pudesse entender há muito tempo. Que é a seguinte: um milagre acontece quando leis da natureza são quebradas. E você vai entender a importância de saber disso. Então, quando Jesus anda sobre as águas, ele quebra a lei da gravidade, ou não quebra? Quando ele ressuscita o morto, ele quebra a lei do pecado e da morte. A lei da morte, vamos dizer assim. Quando ele multiplica o vinho, ele bagunça com as leis da química. Não é? Quando o sol para, de Josué, alguma lei ali está sendo quebrada, ou no mínimo, Deus sabe como usar aquela lei a seu favor ao mesmo tempo em que impressiona a humanidade. Agora, vamos comparar isso com os milagres da televisão. Pensa, por exemplo, no milagre do homem da mão ressequida. Jesus disse, estende tua mão. Ele estendeu. Quebrou tudo que é lei, de física, de tudo. Biologia, quebrou todas as leis. Lei da fisioterapia, né? Fisioterapeuta não fala, estende a mão agora, fica bom. Não. Compare isso então com esses milagres de televisão. Eu tinha um caroço, aí eu cheguei aqui nessa igreja com a vida desgraçada. Aí tá aqui o raio-x, eu não tenho mais caroço. Se essa pessoa usou raio-x, significa que ele foi ao médico, que ele tomou medicação, que ele fez exame, alguns fizeram cirurgia, e isso não é milagre. Porque isso acontece, inclusive, com ateus todos os dias. Você ser cirurgiado e testemunhar isso como um milagre, como sendo um milagre, inclusive, daquela igreja, que só acontece isso naquela igreja. Não, acontece até na igreja de Satanás. As pessoas vão no hospital todos os dias, fazem cirurgia, voltam para casa boa. Isso não foi necessariamente um milagre. Não quer dizer que Deus não interviu, não quer dizer que Deus não estava no controle, mas nenhuma lei da natureza foi quebrada. Nenhuma lei da natureza foi quebrada. Então, passar por um processo médico e apresentar isso num testemunho forçado, como se fosse algo sobrenatural, não foi sobrenatural. Teve junta médica, anestesia, medicação, todo um processo, repouso, pós-operatório e etc, etc. Não foi quebrado lei da natureza nenhuma. Então você vai falar assim para mim, então quer dizer que nesse caso então não está acontecendo milagres? Esse da televisão que a gente vê não é milagre? Você quer que eu responda? Não é. Não é. Milagre não resolve com dinheiro, milagre não resolve com plano de saúde. Milagre é milagre e pronto. Não estou dizendo que milagres não possam ocorrer. Eu creio mais em milagres do que esses caras. Eu estou dizendo que o que eles apresentam para você... vi um garoto que chegou com queimaduras, aí o garoto fez um tratamento lá bem de 1 ano, aí voltou bonzinho. É milagre! O poder de Deus está aqui! Não, isso é manipulação, né? Então, temos um problema. Tem gente mentindo. E não se choque comigo de eu dizer que essa galera não está fazendo milagre. Não tá bom, você quer que eu faça para você a pergunta que eu já fiz para alguns, inclusive em debates públicos? Tá bom, me apresenta nesses milagres, presta atenção, você que não, é milagre, minha igreja lá é milagre toda hora. Eu passei numa igreja, estava escrito assim,
aqui os milagres são naturais. Eu falei, que é isso, gente? Então não é mais milagre, porque milagre nunca é natural. Milagre é sobrenatural. Então, o desafio que eu fiz foi o seguinte, tá bom, então você acredita que tá rolando um milagre assim? Então me traz aí um cego de nascença que foi curado. De nascença. Me traz um morto ressuscitado. Atenção, no Brasil, não é o pastor que disse que o cara estava morto. Não, mas esse aqui estava morto. Todo mundo viu. Não é você que diz, pastor. Quem diz é um médico. E às vezes o médico ainda erra. A pessoa ainda enterra o cara vivo. Ah, tô pegando pesado? Tá bom, então me traz um coxo curado. A cura de um coxo. Eu sou fascinado pela cura do coxo. Porque olha só, o coxo tem perna fina. Coxo tem perna fina. Significa que se acontecer um milagre, ele vai receber uma perna novíssima, sarada. Mas que coisa maravilhosa. Cadê o coxo? Não, eu vim falar. Não quero saber o que você ouviu falar. Eu quero saber cadê o coxo. Eu quero conhecer. Apesar de que isso não vai me impressionar, não vai abalar minha fé em nada. Coxo. Então, você não tem cego de nascença. Nasceu cego. Você não tem. Você não tem mudo de nascença. Depois, até a idade adulta não falava. Não é? Eu vi o R.R. Soares mostrar a cura de um mudo. Aí ele foi fazer o teste para o mudo falar. Ah, foi um horror. Porque ele fez assim, ó. Diga um. Aí o mudo fez. Ah! Aí eu já estava rindo, né, nessa hora. Diga 2. Aí o mudo. Ah! Diga 3. Aí o mudo. Ah! Aí ele falou assim. Palma para Jesus. Aí todo mundo bateu palma e aquilo foi computado como milagre. Essa gente devia ser presa. Essa gente devia ser presa. Então não tem coxo de nascença, não tem. Eu não estou dizendo que não possa acontecer, estou dizendo que a sua igreja não tem. A sua igreja não tem. Coxo de nascença você não tem, cego de nascença você não tem, mudo de nascença você não tem, morto ressuscitado, morto que atestado pela medicina que estava morto, você não tem. Então o que a gente tem é uma grande enrolação, um negócio ardiloso que atrai a humanidade para os falsos mestres, que recebem uma autoridade de ter milagres, uma credibilidade por ter feito milagres, quando na verdade não fez. Olha, se eles fizessem de verdade, eu não me impressionaria. Imagina quando eles não têm nada para mostrar. Eles não têm esses milagreiros de televisão, os do futuro, que Jesus disse que vão surgir, os falsos cristos, operando grandes sinais, esses terão. Mas esse da televisão, caroço. Cura de Covid, toda hora sai gente curada de Covid, isso não é milagre. Milagre quebra leis da natureza. Multiplicar os peixes quebra todas as leis da matemática, idem para o pão. Agora, olha só, o que Paulo diz sobre a nossa pregação em 1 Coríntios 1, 22. Ele disse, os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo e este crucificado. A desgraça aconteceu quando deixaram de pregar a Cristo crucificado para o pecador e foram pregar sinais, foram prometer o céu na terra para as pessoas. Esses milagreiros mesmo, quando eles adoecem, eles vão ser tratados nos melhores hospitais. Quando o Valdomiro ferra aquele joelho dele, né, ele vai para os melhores hospitais, ele vai para plano de saúde, ele não vai lá pedir para os bispos ungirem ele. Quando o Macedo tem problema de visão, ele vai no oculista, ou para fazer cirurgia, ou para usar óculos, que ele diz que é do demônio, mas ele carrega um óculão que é enorme. A repórter Ilse Scamparini perguntou, mas doutor Macedo, o senhor usa óculos, o senhor disse que é do demônio. Ele falou, são mistérios. Mistérios da fé. Então, para ele é mistério, né? Para os outros é demônio. Então, uns pedem sinais, mas nós pregamos a Cristo. Você acha mesmo que, biblicamente,
é um sinal de maturidade cristã, a pessoa desesperada por sinais. Você acha que tem vantagem crer obstinadamente em sinais? Tem vantagem a crer no invisível. Jesus disse para Tomé, tu és bem-aventurado. Você é bem-aventurado, você viu e creu. Mas muito mais bem-aventurados são os que não viram. Não viram milagre nenhum. Não viram e creram. E para fechar, uma vez pediram que Jesus fizesse um milagre. O que ele disse? Ó geração incrédula, se não virdes sinais, não crereis. O pessoal acha que isso é vantagem. Não, isso é desvantagem. Para crer precisa do sinal. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. O ver é para ateus, é para incrédulo. O cara que diz, não, se eu ver, eu creio. Não. A fé vem pelo ouvir, não é pelo ver. E numa outra situação, pediram um sinal, ele disse, uma geração má e adúltera pede sinais. Tá bom, reflita sobre isso. Muitos milagres foram feitos, assim termina o livro de João, que não foram registrados, mas esses foram registrados para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Deixe de ser criança, passe a crer de verdade. Crer de verdade não é porque você viu acontecendo. Crer de verdade é quando a fé que é vinda pelo ouvir da palavra é trabalhada pelo Espírito Santo de Deus no coração e ninguém arranca disso. Você não precisa de sinais. E milagres não transformam o coração humano. Para encerrar, tá comprido demais, deixa eu encerrar. Você sabe qual é o maior milagre que existe? O maior milagre que existe é a conversão do pecador. Porque é o único milagre que impressiona os anjos, que os fazem os anjos fazer uma festa. Se você disser assim para os anjos, olha, foi curado um caroço hoje, aí o anjo fala, tá, né? O mudo falou, aí o anjo, tá bom, ok. Aí você fala, o surdo ouviu, o paralítico andou. Aí o anjo fala, Aí quando fala assim, hoje voltou um pecador para a casa do Pai. Aí Jesus disse, os anjos fazem festa. Os anjos celebram. A conversão, queridos, é comparada à criação do mundo. Está lá em 2 Coríntios 16. Diz que quando Deus foi criar o mundo, ele disse, haja luz. Mas quando nós nos convertemos, ele diz, Deus faz resplandecer a luz nos nossos corações. Ele diz, haja luz. Para esse coração que estava em trevas. Esse coração é comparado àquele planeta que era um panelão cheio d'água e sem vida, sem forma. E Deus disse, haja luz. Então vamos crer em Deus, não pelo que vemos, mas pelo ouvir da sua palavra e pela fé verdadeira no invisível. Quem tem, tem. Quem não tem, que pena. E pare de se impressionar com milagres. Um abraço, Deus abençoe.